Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Partiu o outro, Abreu! Bateu! Tá começando mais um BotaCast. Não, e tu? Também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Botafoguenses de todo mundo, univos! Yes! Mais um BotaCast no ar. O BotaCast hoje é episódio 14. 14 é Shai, mano. Eu vi o Shai. Hoje a gente vem fazer um programa que eu acho que tem que ser corriqueiro aqui no BotaCast. Eu acho que a quantidade de programas que a gente faz em relação a isso ainda é muito pouco, mas essa realidade está mudando, né? Um pouquinho de boa vontade a gente consegue fazer esse rolê melhor. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante, que é a realidade da mulher dentro do clube, dentro da arquibancada, como é que foi esse convite do Botafogo para trazer as mulheres para dentro do clube, para debater isso. E hoje a gente tem uma bancada, cara, pesadíssima, muito, muito fodida. E eu vou apresentar o pessoal, vou falar, e eu vou pedir para vocês se apresentarem, passem tudo de vocês, digam o que vocês façam. Beleza? Vou começar hoje com a Tamires. Fala, Tamires, cara, tudo bom? Se apresenta aí pro pessoal, dá seu Twitter. Primeiro de tudo, obrigada, Léo, pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Eu sou a Tamires, sou daqui do Rio mesmo, tenho 24 anos, sou estudante de História, milito na UJC, que é a União da Juventude Comunista, né? Como o nome já diz, é a juventude do PCB. Tô ali somando no Botafogo Antifascista também. Sou presidente de ala dos antifas do Botafogo Samba Clube. Dá pra ver, né, que minha vida gira em torno do Botafogo, só um pouquinho. E é isso, assim, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Desculpa, me perdoem. E o Twitter, meu Twitter é MirisCL. Muito importante. O Twitter, vocês falem, mas pode deixar que vai estar anotadinho também lá na descrição do episódio. E, mano, é o partidão, não adianta. Pô, cara, eu que fico muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado, acho que vai ser um papo sensacional. E, cara, não podia faltar. Bia, se apresenta aí pra galera, dá teu Twitter, fala o que tu faz. Manda aí, o microfone é teu, cara. Antes de tudo, valeu, Léo, pelo convite. É a primeira vez que eu tô por aqui. Eu escutei lá atrás, lá no início da quarentena, né, que eu mudei um pouquinho o foco do meu Twitter. Vocês podem ver que meu Twitter é novo, daqui a pouquinho eu falo ele. E aí vi o seu podcast, cara, fiquei emocionada, seria a palavra, né? Então, obrigada mesmo por estar aqui hoje. O tema é bem bacana que a gente vai falar. Eu sou a Bia, né? Lá no Twitter vocês vão me achar como Leis Quarentenando. Eu trabalho hoje na área não posso falar, mas é uma área pública, senão os meus clientes, eles correm atrás de mim, né, vão começar a tentar me achar em tudo quanto é lugar. Tô brincando, gente, trabalho com ônibus, tá? Trabalho com mobilidade urbana, sou formada na área de relações internacionais, ou seja, um pouquinho a ver, né, só um pouquinho. Milito aí nas ruas desde que eu me conheço como gente, já fugi de muita coisa por aí, já tirei pra galera aí que acha bacana bater em professor, já tive que tirar muito professoras idosas de emboscada aí de policial, filha da puta, desculpe aí os palavrões, galera, mas vai ser assim. Enfim, Tá liberado. Essa aí é a minha vida. E eu sou aquela botafoguense apaixonada que cresceu ali nas arquibancadas do Caio Martins, como vocês podem perceber, eu sou de Niterói. Até o meu sotaque já fala que eu sou niteroense. Então eu cresci ali nas arquibancadas do Caio Martins, sempre do lado da TJB, e chorando que eu queria ficar lá na folgada do Russão, porque tinha bolinhas, né? E eu queria ficar lá, e meu pai mandava eu calar a boca e ficar ali, porque o negócio dele era ficar ali na organizada. Então eu sou ali sempre de organizada, desde os meus 5 anos de idade, né? Então, basicamente é isso, galera. Então, tá na arquibancada é algo muito comum para mim. Fiquei um pouquinho distante, voltei agora, e durante aí a conversa a gente vai saber um pouco. Boa, excelente, Bia. Porra, foda. Tati, se apresenta pro pessoal,
dá teu Twitter, fala o que tu faz, mic é teu, cara. Oi, gente, eu sou a Tati. Primeiro, obrigada pelo convite também, muito feliz, muito honrada de estar aqui. O BotaCast é foda pra caralho. Eu sou professora por formação de arte, sou artista, professora e trabalho com produção cultural atualmente, não estou atuando como educadora agora. Não sou ainda organizada, mas quero me organizar no PCB para sair militando aí nas ruas também. E botafoguense porque fui escolhida mesmo, porque eu não sou botafoguense nem de pai nem de mãe. E é isso, meu Twitter é Comunistat. Pô, quem não conhece é maluco. E eu sou Leleco, o humilde host desse BotaCast. E, cara, hoje a gente vai entrar num assunto muito, muito bacana, muito bacana. Mas eu acho que pra iniciar, eu queria saber primeiro da Tati, né? E a gente vai seguindo por esse tema. Acho que a Tamires também esteve presente, eu não sei se a Bia teve. Mas como é que foi essa história do clube chamar vocês para conversar lá dentro do clube, o Botafogo chamar vocês para conversar lá dentro do clube? Como foi essa conversa? O que vocês tiraram de bom, né, desse convite, dessa postura do Botafogo de ao menos se abrir para o debate? O que saiu de bom nisso? E daí a gente vai seguir, tá? Para ver como é que isso pode gerar algum resultado dentro da torcida, que políticas que podem ser feitas, continuadas. Eu vou começar pela Tati. Pode ser? Tati, como é que foi esse rolê, cara? O que você achou? Como é que foi? Cara, primeiro, assim, o contato foi muito inesperado. Foi bem do nada, assim. Eu tava só vivendo a minha vida, aí veio uma mensagem no meu WhatsApp, era a pessoa responsável pela comunicação do Botafogo, falando que eles iam ter um evento e que gostariam da minha presença, um evento com as torcedoras, para falar... Falaram que ia ter um negócio de defesa pessoal, tipo um mini workshop de defesa pessoal, mas que o foco era para falar da segurança das mulheres no estádio, a polêmica da arquibancada feminina. E aí eu aceitei, né, fiquei feliz também, mas assim, não estava entendendo muito bem como é que ia ser, né? Não teve muita informação quando fizeram o convite. Aí eu falei no grupo, no grupo do Botafogo Antifascista, que tinham me chamado e tal, e falei para as meninas do grupo o que elas sugeriam, assim, de ser levado de pauta. Aí a Tamires falou comigo, a gente ficou trocando uma ideia, mas outras meninas lá também deram ideia. E aí, a Tamires fez um puta manifesto maravilhoso, e aí no dia seguinte a gente foi lá, tinha umas 10 torcedoras, aí tinha mãe de jogador, tinha as funcionárias, né, da equipe médica, as meninas que trabalham com os atletas da base. Tinham poucas pessoas, até porque eles fizeram um dia de semana, de manhã, então muitas meninas que foram chamadas não puderam ir por causa do trabalho. E quem estava lá conduzindo era ai meu Deus, eu esqueci, Érica. Eu acho que é Érica o nome dela, que é coordenadora de programa de violência contra a mulher do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos. E aí ela falou de um projeto que quem procurou ela foi o Durcésio, né? E ela foi colocando assim em pauta o que é o projeto dela. Aí, pra falar a verdade, eu não sei se a gente pode sair falando tudo assim, porque o clube não colocou nada, né, nas redes sociais até hoje. Eu não sei se não colocaram nada por conta da polêmica que deu depois, por causa da nossa foto, com a faixa do coletivo. Mas até agora eu não vi nada, eles não colocaram nada nem de ter recebido as torcedoras, sabe? Mas fica à vontade pra você falar o que você acha conveniente falar, tá? Ah, beleza. E foi uma reunião bem tranquila, acabou que não teve o workshop de defesa pessoal. Eu acho que porque a gente debateu muito, foi extenso assim o debate. E todas as meninas falaram de algumas situações.
E deixa a Tamires falar um pouquinho também, senão eu tomo muito. Eu falo demais, aí eu não deixo ninguém falar. Mas basicamente foi isso, assim, que a Tati falou, né? Eu acho que ela tem razão nisso. A gente não sabe o que a gente pode falar ou não. E eu acho que, principalmente, não por ser ultra secreto, até porque não foi falado, assim, nada, não foi confidenciado nada pra gente, né? Foi mais uma reunião, assim, e graças a Deus não aconteceu aquele workshop de defesa pessoal, porque tava muito quente no dia. Eu dei graças a Deus que não aconteceu. Porque, por favor... Oh, pelo amor de Deus, cara, eu fui tremendo na base. Eu fui até de Imagina, um suadeiro. Eu fui até de jeans no dia pra meter assim, pô, tô de jeans, é meio ruim de fazer exercício de jeans, né? Mas, enfim, foi uma discussão, né? Como a Tati disse, a Erika, ela foi apresentando ali o projeto dela. É um projeto até bem conhecido, acho que não tem problema a gente falar, né? A Erika é uma pessoa bem conhecida no meio, ela, enfim, tem contato, já foi inspiração pra novela, essas coisas assim. Ela é ex-lutadora de MMA, se eu não me engano, que eu lembro, né, que ela falou. E ela é bem ativa, assim, tá há muitos anos. O projeto dela é pela Secretaria aqui do Rio de Janeiro, né, de Direitos Humanos. E aí, como a Tati disse, o Durcésio que foi procurá-la, né, e aí a ideia, pelo que a gente deu a entender, de que a ideia disso, nas arquibancadas ter um setor feminino e ter a ideia do aplicativo é desse projeto, né, que acho que ela já tinha feito em algum outro clube, se não me engano no Bahia, né, teve essa ideia do aplicativo, mas acho que nunca, até por conta do Lenin também, né, então a gente sabe que tem também o dedinho dele ali no meio, que ele era do Bahia, né. Então, pelo visto a ideia foi dela, né? Não sei se no Bahia, não me recordo deles terem feito uma aula exclusiva. Mas enfim, aí começou a ser discutido. Estavam as meninas do Botafogo no assédio lá também, elas que começaram, né? Depois da Erika ter apresentado quem era ela, quem era o programa, né? As meninas falaram, principalmente do caso que teve, né? E que expuseram ano passado, do caso do assédio de um torcedor. Eu vou falar o nome do torcedor, Rafael Dornelles, né, se eu não me engano, acho que é siciliano, é isso, né, o negócio dele assim? Pode falar à vontade todos os nomes, porque tá tudo em matérias de jornalística, tá tudo na rede. Pode ficar à vontade aí. Ninguém vai te processar. Tem meus advogados prontos. Mas enfim, aí elas começaram a falar, porque a recepção do clube foi horrorosa com elas passaram muita vergonha, não era ainda com o Durcésio, era com o CEP, né, esse filho da puta, mas vou ser processada de novo, hein? Acabei de xingar a pessoa aqui. Meus advogados estejam preparados. CEP, vai tomar no cu, seu desgraçado. Pronto, mais um pra ele processar. E aí, enfim, a recepção do clube foi horrorosa e elas falaram isso, aí começou um debate, né, assim, na hora eu senti que foi voltado mais para uma situação delas, que elas tinham falado ano passado, que elas tinham passado, foi o caso que, né, criou-se esse projeto do Botafogo no assédio, e aí ficou nesse debate. Aí a gente foi, né, tava eu, Tati e a Larissa, que é uma amiga nossa também lá do coletivo, do Antifascista. Aí a gente foi e puxou pra ler o manifesto, né, que eu e a Tati a gente construiu juntas, tipo, na noite anterior, ficou até 1h da manhã escrevendo, que era um manifesto falando que, assim, a história das mulheres no clube é completamente apagada e a gente tem mulheres muito importantes para a construção do clube, né, a gente abriu um manifesto falando da avó do Flávio Ramos. Vamos dizer que a primeira sede do Botafogo era um terreno dela. Entende? O Botafogo não fala sobre isso. Tem ali no site do clube, mas assim, é uma coisa que não é falada. Né? O Botafogo só foi reconhecer a Ida dos Santos, que foi a primeira mulher negra na delegação brasileira, primeira mulher negra nem medalhista, finalista, né, nas Olimpíadas de 64. O Botafogo só foi reconhecer ela no passado, ou esse ano, não foi esse ano, se não me engano, botaram um busto. Quem deu o nome do Botafogo foi uma mulher, né? É importante falar isso também, né? Exatamente. E o clube não faz isso, não tem esse resgate histórico, né? E aí o manifesto era falando isso, que não adianta
né, desses vários pontos que a gente foi colocando, que a gente fez essa retrospectiva histórica, né, falando de algumas mulheres, falou da Sonja, da Gandula, né, de 88, falou obviamente da Beth Carvalho, nossa madrinha, não tinha como a gente não falar, né, aí falou da Ida, falou da Dona Esquitota, que é a avó do Flávio Ramos, né, aí falamos também das torcedoras que a gente supostamente não tem rosto, porque estão na massa, não tem rosto e assim, nome, né, no geral, digamos assim, famoso, mas que estão ali todos os dias, que compõem o clube, as jogadoras dos times femininos, né, da categoria feminina do Botafogo. E aí a gente começou a colocar os pontos, né, desse manifesto, né, a gente falou desse caso do Botafogo no assédio, a gente falou sobre o futebol feminino, que não adiantava o Botafogo de vez em quando lançar umas campanhas, fazer uma campanha ali em 8 de março, fazer uma campanha em Outubro Rosa, e aí durante o ano não fazer mais nada, porque o assédio, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não acontece só no 8 de março e no mês de outubro, né, que é Outubro Rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama, né, a gente sabe também que não adianta o clube separar a arquibancada para o espaço para a mulher e não dar o exemplo de respeito com as mulheres dentro do próprio clube, então nos times femininos. Ano passado o Botafogo subiu para a Série A e caiu, e o clube não deu um pia nas redes sociais, não falou nada, não teve uma comoção, não teve nada. Esse ano, ano passado a gente foi campeão carioca feminino, esse ano a gente caiu na semifinal para o Fluminense, não teve um pio. A gente tem o nosso perfil do futebol feminino no Botafogo, e o que eu acho importante sim ter, mas e o nosso perfil principal? E por conta disso a gente não precisa falar? Sabe? Enfim, esses foram alguns pontos. A gente falou também que não adiantava o clube fazer isso, e quando tem casos de atletas ou funcionários de violência, abuso, seja o que for contra a mulher, o clube não fazer nada. E a gente citou o Valência, né, porque o Botafogo teve dificuldade de trazer o Valência porque ele estava com pendências com a justiça no Chile por ter agredido a ex-esposa dele. O Botafogo mesmo assim se esforçou para trazer, sabendo que ele estava condenado, sabe? Não foi nem suspeita, acusação, ele estava condenado. Depois disso que ele saiu do Botafogo, ele agrediu a nova esposa dele. Então assim, você vê que, né, tiveram outros casos também, né? Então, enfim, a gente foi enumerando, a gente foi bem incisiva mesmo. A nossa intenção era realmente mostrar lá que a gente estava para discutir, que a gente está aberto a acrescentar e a somar, mas assim, sem deixar de criticar, entendeu? Então a gente pontuou esses casos, mostrou os erros, falou que também não adiantava querer abrir o clube para vamos dizer, as minorias, não gosto de usar esse termo, mas enfim, as minorias, né? E o clube só ser composto por homens brancos, cis héteros, de classe média alta. Eles nunca vão entender o que uma mulher passa, eles nunca vão entender o que uma mulher negra passa, eles nunca vão entender o que uma pessoa transexual passa. E a gente sabe que a torcida do Botafogo é composta por várias pessoas, não é uma massa homogênea, né? Enfim, foi basicamente isso. A gente foi bem recebido, né? A gente entregou o manifesto na mão do Durcésio. E assim, inicialmente é isso, assim, né, que a gente apresentou. Aí eu vou deixar com a Tati pra ela aprofundar um pouco mais o debate, que eu já falei a beça também. Tati, eu queria só saber um pouco também da Bia, o que ela achou desse movimento do clube, da recepção do clube com as mulheres. Não, bacana. Eu vou fazer só uma linha de tempo, eu vou voltar um pouquinho. Eu não fui convidada. Lene Franco, tá aqui. Eu vou ler daqui a pouquinho que você me mandou no direct. Estou esperando até agora o meu convite, tá? Poxa, Lene, logo eu que puxo o maior saco seu, né? Tô brincando. Porra, eu sou puxa-saco desse cara pra caramba, porque eu acompanhava o que ele fazia no Bahia, né? Então, quando eu soube que ele vinha pro Botafogo, me lembro, eu tava esperando para ser chamada no hospital, sabe? Tava ali. Aí quando eu vi, falei, caralho, esse cara tá vindo. Eu fiquei desacreditado, porque era algo que eu acho que nenhum botafoguense esperava. E eu, que como conheci o trabalho dele, eu fiquei assim, realmente, falei, olha, o Botafogo tá me surpreendendo. Olha, e eu sou uma pessoa, né, que eu não posso falar muito, né? O Léo sabe muito bem o que eu penso sobre algumas pessoas, né? Então, pelo menos nesse segundo semestre, o Botafogo me surpreendeu muito em algumas atuações. Mas o que eu queria falar um pouco, né? Eu me lembro lá atrás, se eu não me engano, era Bebeto que era o presidente do Botafogo. Se eu tiver errado, alguém depois me chama lá no Twitter.
Mas o Bebeto foi um dos primeiros a querer trazer mulheres para o estádio mais, tá? Isso é o que eu me lembro, eu como uma pessoa de estádio. Então foi quando eu comecei a levar mulheres para o estádio. Então eu devia ter por volta dos meus 18, 19 anos, levava minha mãe e minha avó, porque a gente entrava de graça, né? Então ele fazia toda uma proposta, tá, sobre mulheres, ele queria trazer mulheres, não era algo só de levar por levar, mas eram campanhas, tá? E aí eu acho que isso ficou muito esquecido nessas gestões atuais nossas, né? A gente teve gestões tenebrosas aí no Botafogo, eu acho que a última gestão que eu me lembro, né, que já se concluiu, eu não vou falar do Durcésio, porque o Durcésio ainda está seguindo o jogo, mas eu acho que a última que eu me lembro, que eu tenho o prazer de falar de como presidente, foi o do Bebeto. Enfim, então ele começou ali esse movimento. Mas o importante é a gente salientar que a arquibancada nunca foi feita para mulher, segundo a boa parte dos homens que frequentam, tá? Eles acham engraçado quando a gente vai. Eu sou uma mulher que vou para a arquibancada sozinha. Sempre fui sozinha. Eles acham engraçado, eles acham bonitinho. Você gosta de futebol, então acho que a gente é sapatão. No meu caso, eu sou, né? Mas nem todas que vão são, né? Enfim, a gente entra numa certa caixinha para eles. Mas eu queria falar o quê? Né? Porque em 2020, março de 2020, a Dani Monteiro, ela conseguiu aprovar um projeto que já falava de campanhas contra o machismo no estádio, tá? Então, foi lá em março de 2020, antes do caos que a gente viveu, ela sancionou. Então, por que eu estou falando isso? Que tudo isso começou, todo esse burburinho começou, foi de uma entrevista do Leni Franco, que foi em outubro de 2021, aonde ele falou, aí só complementando, acho que foi a Tati que falou, Tati ou até mesmo, não me lembro, sobre o botão do pânico lá no Bahia, ele comentou sobre isso, sobre o botão de pânico lá na Bahia. E aí ele falou também sobre a parceria com as Empoderadas, que é justamente, se não me engano, a coordenadora é a Érica, tá? Que ela é lutadora de MMA, por isso que ela puxou, sempre ela vai puxar essa pauta de defesa, né? Mas ele falou assim, a gente vai ter um setor específico para mulheres, uma área exclusiva na arquibancada para 2022. Esse foi o trecho que muita gente tirou, né? E começou a falar isso lá em outubro. Começou a cair em cima. Como assim vai ter uma área só para mulheres? O que é isso? E aí eu me lembro que a maioria das mulheres foram contra isso, tá? Foram contra. Não, porque e aí se eu ficar fora dessa área de mulheres com os meus amigos, e aí o cara me assediar, o cara vai ter o direito de falar assim, por que você não está no seu lugar? Se você está aqui, você vai sofrer. E assim, por isso que eu acho bem legal, bem bacana um debate sobre o assunto, porque na minha visão, eu que vou sozinha, e de algumas pessoas que eu conheço que vão sozinha, é um espaço bacana, é um espaço legal. E eu sempre fiquei defendendo isso e fui muito incisiva, tomei algumas porradas lá, muita gente falando besteira, e eu sou assim mesmo, eu vou falar, é a minha opinião. Eu acho que assim, eu tento sempre ver fora do que eu sou. Eu sou, apesar dos pesares, eu sou uma mulher branca, então eu tenho alguns privilégios que outras pessoas não têm, e mesmo assim eu sofro, né? Querer ser um homem hétero, classe média alta, né? Que é branco, que aí eu teria, sei lá, brincando, eu não queria não, porque eu acho que, sei lá, não tem como ser, né? Mas, enfim, então tudo começou ali com essa entrevista do Leni Franco. Então começou o burburinho nas redes sociais, todo mundo reclamando, e foi quando eu recebi um direct do Leni Franco, porque eu fui uma das pessoas bem incisivas, tá? Falando assim, poxa, mas e aí, tal, e eu defendi efetivamente sobre isso. Inclusive, eu perguntei para ele se eu poderia falar no meu Twitter o que ele estava falando para mim no direct. Aí ele falou assim para mim, oi, tudo bem? Com o maior prazer farei essa conversa com vocês. Eu não sei se lembra, Léo, que a gente até escrevi sobre isso. Vamos conversar, vamos trazer. Sim, lembro sim, Bia. Aí, Leni Franco, aí, Leni, tá na hora de você vir pro BotaCast, aí já aí mais Lenin, se você estiver escutando a gente, o microfone está aberto para você. Então, aí ele veio aqui, já estamos com um projeto desenhado para isso, em breve vamos anunciar, que foi aí, eu creio que o anúncio seria no dia que vocês foram, tá, meninas? Eu creio que seria esse anúncio. Enquanto a separação não é uma ideia do clube, ele deixou isso bem claro, não é uma ideia do clube, foi uma solicitação da Secretaria de Direitos Humanos do governo, então seria um projeto da Érica, tá? E aí outras pessoas vieram conversar comigo no direct sobre o assunto.
Independente se foi da Secretaria de Direitos Humanos, também baseado nessa lei que foi sancionada por Dani Monteiro, não li essa lei toda, tá? A Dani é do PSOL, não li essa lei, só peguei uns trechos só dela. Independente disso, ou se foi o Botafogo, como vocês disseram, por intermédio do Durcésio, é uma política importante, tá? Eu penso sempre de duas formas. Primeira forma é dinheiro. Gente entrando, gente consumindo e gente podendo assistir o espetáculo que é o Botafogo. Graças a Deus, Botafogo subiu, Botafogo é maravilhoso e amar esse time é algo que me faz bem todos os dias. E é consumo, é mais gente entrando no estádio. A gente viu, né, quem teve aí nessas rodadas finais, indo para o estádio, a quantidade de mulher que estava lá dentro, era algo maravilhoso de se ver, né? Enfim, e em outro momento o lugar ser bom para todos, não ser bom só para quem tem um grupo de amigos e vai ser bom para aquela pessoa que mora, sei lá, Volta Redonda, quer sair de casa, pegar um ônibus e ver o Botafogo aqui no Newton Santos sozinha, né? Porque ou não vai por ter medo de ir sozinha, então prefere não ir. Eu conheço muitas mulheres que preferem não ir. Ou não quer levar os filhos, a mãe solo que não consegue levar os filhos por ter medo. Então eu acho que fazer um espaço para todos, ser inclusivo, sempre acho importante. Mas sempre lembrando, isso não é o nosso caminho, isso aí é o momento, isso não é a conclusão. Por isso que o debate, eu acho que, pelo que vocês trouxeram, e aí a Tati vai voltar a falar sobre o debate lá, não estou percebendo que teve uma conclusão de que mais políticas precisam ser feitas dentro do Botafogo, principalmente no futebol feminino, não adianta ser bonitinho. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre, vamos correlacionar isso com o futebol feminino também, né, porque é importante. Quando a gente bota o futebol feminino, a gente traz um outro tipo de público para o estádio, então a galera começa já a se orientar, né? E assim, eu falo que eu não quero mais ensinar homem a não ser machista, a não ser homofóbico, eu não quero ensinar mais ninguém para porcaria nenhuma, igual quando a gente vê no Twitter, quando uma pessoa negra fala que não quer mais ensinar sobre racismo, nós brancos que temos que começar a ensinar as pessoas, não eles toda hora terem que ficar falando a mesma coisa. A mesma coisa comigo, eu tô de saco cheio, sabe, de estar ali no estádio, você vê um babaca, desculpa a expressão, desse cara que já foi, durante a quarentena, todo mundo expôs o caso dele de assédio, filha da puta fica ali no meio da porra da arquibancada, fazendo chacota com a nossa cara. E vou falar a conivência dos homens em relação a isso. Porque não sei o quê, não sei o quê. Porra, tá com a camisa da porra da organizada, ao invés de chegar, ser contra o cara, não, deixa o cara chamar a torcida ainda. Porque o cara tava lá, sendo, sei lá, o palhaço bobo da corte, chamando musiquinha, sabe? Então, assim, políticas são necessárias, porque, senão, é aquilo, né? A gente vai ter que matar todos esses caras, e aí a gente vai ser presa, né? Então, se a gente não pode matar esses filhos da puta, pelo menos que políticas sejam iniciadas para que a gente consiga que quem tem que educar mesmo eduque esses caras. Porque, enfim, a gente viu aí na reta final do Brasileirão, da Série A, da campanha maravilhosa que fez o Atlético Mineiro, e a quantidade de assédio. O cara foi preso, ficou 2 dias, nem isso impediu dos filhos da puta pararem de assediar. Desculpa os palavrões, gente. Nem isso impediu, cara. E assim, é muito complicado. Enfim, eu já estou ficando já estressado porque é um assunto muito extenso. Eu acho que todo mundo que traz informações para o debate é bom. Eu não tenho a resposta final, mas eu tenho que estou ali dentro sempre e a quantidade de vezes que eu tenho vontade de socar a cara dos outros. Inclusive eu falei que eu não ia para o estádio, cara, esse ano, porque eu fiquei com medo de socar. Já no primeiro dia quase soquei. Aí no segundo jogo eu não fui. Entendeu? Então é isso. Deixa aí que senão eu falo demais. Bora aí tocar. Tati, pode seguir, Tati. Não, excelente tuas colocações, Bia. Como a Tamires falou, a gente foi muito bem recebido. Eu acho que isso é bem importante frisar, assim. Quem estava da diretoria era o Durcésio e o Lenin, e era perceptível, assim, que eles estavam realmente ali ouvindo tudo que a gente estava falando, todas as sugestões que a gente estava dando, as perguntas que a gente fazia. O Lenin anotou várias coisas, depois ele falou no final, anotei isso, aquilo, não sei o quê, para a gente começar a fazer. Sobre a questão da gestão, né, de ser
sempre homens, classe média, alta, brancos, héteros. A gente colocou como uma sugestão de ser criado um departamento de diversidade, inclusão, seja lá como queiram chamar, e que esse departamento dentro do clube seja composto por pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBT que entendam o que é ser uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa LGBT, uma pessoa PCD na nossa sociedade, não só dentro do estádio, né? E conforme a Érica foi apresentando o projeto, pelo que eu entendi, foi o Durcésio que a procurou, sim, para fazer o Empoderadas junto com o Botafogo. Mas eu acho que a sugestão de ter um setor feminino, eu acho que é uma sugestão dela, tá? Porque ela foi bem incisiva assim, na defesa desse setor. Não que a gente estivesse ali sendo contra a criação do setor, mas a gente foi muito objetiva, pontuando que não dá, essa não é a solução. Não dá para pensar só nisso. Vou fazer um setor feminino para as mulheres que quiserem, porque ali vão se sentir mais seguras e pronto, é só isso. Vamos fazer uma parceria com a polícia e botar o botão do WhatsApp lá, sei lá, e parar por aí. Não dá para ser isso. A ideia é legal, eu acho que sim, a ideia do setor feminino, né? Eu acho que pode atrair mais mulheres a irem sozinhas, levarem suas filhas, crianças, adolescentes, mas eu não vejo como uma solução, né? Tem que ser feito de forma paralela a outras ações combativas do machismo, né? Do racismo, LGBTfobia, capacitismo, isso precisa ser feito. E de todas as coisas assim, que a Érica falou, que o Durcésio falou, que o Lenin falou, a ideia deles não é, ao que parece, tá? Não é fazer esse projeto só dentro do clube em dia de jogo, com a torcida. É fazer com que as mulheres que moram ao redor, que fazem parte daquela comunidade ali do Engenho de Dentro, que vendem seu churrasquinho ali, que tem o seu bar, que, sabe, que trabalham ali, que vivem ali naquela área, que elas também sejam atingidas por projetos de capacitação, de conscientização contra a violência contra a mulher. Então a ideia deles é expandir, sabe? É começar dentro do clube com um movimento, que talvez seja esse movimento do setor feminino, e ir expandindo com outros braços, outros projetos a partir do Botafogo. E acho que isso é muito legal também, até para criar uma identificação com os moradores do bairro, do Engenho de Dentro, né, reivindicando o Botafogo como parte dali do bairro também. E até uma das sugestões, não sei se vai ser feito assim, mas uma das sugestões que eu acho que foi a Maíra que pontuou, que ela perguntou assim, mas esse setor vai ser aonde, né? Porque a gente, por exemplo, gosta muito de ir na leste inferior. Esse setor seria onde? Aí já falaram que, de repente dá para fazer, tipo, não ser um setor fixo. Nessa rodada vai ser no setor na leste inferior, nessa rodada vai ser na oeste, nessa rodada vai, enfim, de ser uma coisa, não sei a palavra, itinerante, não é bem itinerante, mas enfim. Pelo amor de Deus, gente. Oeste não, ninguém merece ficar no oeste. E eu acho que muito da confusão que se teve no Twitter e fora do Twitter também, até porque uma das mulheres que estavam presentes falou sobre isso, é que as pessoas estavam concluindo que mulher no estádio só poderia ir naquele setor, e não é isso, né? É uma opção, né? Eu poderia ir na leste inferior com meus amigos, com todo mundo, ou se eu quisesse ir para um setor feminino, onde eles pretendem também que tenha um batalhão, não, uma galerinha lá da Lei Maria da Penha para dar orientação, para, sei lá, distribuir material de conscientização. A gente falou muito sobre o policiamento dentro do estádio, né? Da parte de revista, por exemplo, que a gente tem que passar por revista e quase não tem a PM feminina, a gente às vezes tem que ser revistada por homem. E nessa questão de ter uma segurança mais presente, mais ativa ali no meio da torcida. Não adianta ter, apesar de eu odiar
a instituição policial militar, tem que ter alguma forma de segurança mais ativa que não seja só a polícia militar ali na pista de corrida, que teve um jogo que agora eu não vou lembrar qual, tava rolando uma porradaria atrás de mim, e aí eu, porra, não gosto de PM, mas eu vou chamar quem, né? Aí eu fiquei chamando os caras simplesmente cagaram, não foram, a briga, a porrada estourou, depois parou, e os caras lá olhando pra minha cara e não fizeram nada, sabe? Teve o jogo, o fatídico jogo lá que a torcida ficou xingando a Catiúcia, a auxiliar de arbitragem. Quando começaram a xingar, a chamar ela de piranha do meu lado, eu fui lá na frente da torcida, não vai xingar a mulher aqui não. Aí nisso veio um cara querer crescer pra cima de mim, me xingar, me mandou tomar no cu, sabe? Então é meio bizarro que algumas pessoas achem que essa vai ser a solução. O setor feminino com uma mesinha lá da galera da Maria da Penha. Mas deu a entender, por tudo que eles falaram, que a ideia não é essa. É talvez isso ser um pontapé inicial para um projeto maior. Eu, pelo menos, tive essa percepção. O que você achou, Tamires, de tudo que eles falaram? Né, pelo que você falou, deles estarem bem abertos, assim, a gente foi realmente muito bem recebida. A gente não é puxando saco não, porque aqui a gente não tá para puxar saco de diretoria, ainda mais diretoria que nem acabou o mandato ainda, né? Sempre pé atrás. Mas a gente foi realmente muito bem recebido. E no final, quando o Lenin ele tinha anotado algumas coisas, uma das soluções também foi de pensar, eu vou dizer cartaz, né? Mas enfim, uns adesivos gigantescos para colar nas pilastras do Newton Santos, né, indicando caso a mulher sofresse alguma coisa, aonde ela podia se encaminhar, né, quem ela podia procurar, campanha assim, com tipo encartezinho, né, coisa sobre assédio, sobre violência contra a mulher, essas coisas mais visuais e mais fáceis, né, que a gente sabe que é muito importante. Não entendo nada de publicidade, propaganda, marketing, seja o que for, essa área, sim, mas a gente sabe que, né, quando a gente quer ser simples e objetivo, quer passar uma ideia, quer fixar uma ideia na cabeça, né, é bom a gente botar essas coisas bem diretas, bem, né, informativa mesmo, assim, né, acho que essas foram as soluções principais, pelo que eu tô lembrando, sim, acho que tinham outras coisas, mas... A gente falou também, eu acho que isso partiu até deles, agora eu não vou lembrar, de começar a fazer um trabalho de conscientização sobre machismo, misoginia com os atletas da base. Não só os atletas da base, englobar todos os atletas também, mas fazer ele muito forte na base. Porque, porra, a base é molecada, que fala merda o tempo inteiro, que ainda, sabe, é influenciável. Hormônios. E porque tava lá fisioterapeuta, acho que nutricionista, profissionais que trabalham com a base, né? Elas falaram que elas às vezes escutam alguma coisa ou outra, a molecada falando assim umas besteiras. Então eles estão se propondo a começar um trabalho de conscientização com os próprios jogadores também, desde a base até o profissional, além da torcida. E falaram também que essa ideia de fazer essas reuniões com as torcedoras não vai ser uma coisa pontual, vai ser uma coisa que vai acontecer algumas vezes ao longo de 2022. Pelo menos eles falaram. Aí virou janeiro começar a cobrar, porque janeiro já começa a temporada do Carioca, e aí como é que vai ficar tudo que foi falado lá. Tati, tudo que vocês estão falando vai muito de encontro com essa lei, tá? Na lei, olha que tá a lei que foi feita com base de torcedores, inclusive torcedores do Botafogo também, tá? Depois eu posso até procurar o nome. Mas na lei, ela tá aqui dizendo, tá? Prevê realização de campanhas educativas que serão divulgadas no telão e nos alto-falantes dos intervalos. Ela fala que voltados para atendimento das vítimas, treinamentos de funcionários, que isso é muito importante para não acontecer casos que a gente vê que está acontecendo, né, que a pessoa sofre o assédio e literalmente a mulher se sente, ela sofre o assédio e continua sofrendo com tudo que ela passa, né, depois daquilo, e disponibilização de câmeras das arenas para reconhecimento e identificação dos infratores. Isso eu achei maravilhoso. E aí a gente entra um pouquinho no ponto de não ser só um espaço, muito pelo contrário.
um espaço para quem quiser se sentir melhor. Se botasse open bar, né? Bota lá cerveja liberada, e um DJ seria melhor ainda, sabe? Durante os intervalos. Mas enfim, né? Isso aí é só uma dica aí para você fazer esse espaço, tá, Lene? A gente tá aí, tá? A gente não liga não, quer botar ali R$10 para beber de graça, toda hora, todo momento, uma braminha, tamo aí, né? Mas enfim, a disponibilização das câmeras para reconhecimento e identificação de infratores, isso tem que ser efetivo e para ontem, e tenho certeza, isso não aconteceu ainda, né? Então, é algo que já há uma lei, então a lei foi sancionada em 2020, estamos em 2022, já voltou o público, não tem mais essa desculpinha que eu não vou fazer porque ainda está em pandemia, esquece isso. Isso é uma lei que foi de 2020 e tem que botar para frente, porque eu não acho. Eu vou falar só um detalhezinho, e se eu estiver falando muito, vocês me cortem, mas o que eu acho muito interessante também é que o Newton Santos é um estádio bom para mulheres. A gente tem banheiros, e banheiros são limpos, tá? Coisa que não é comum no resto do Brasil, até propriamente dito no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente parte de um ponto também, quando a gente fala sobre mulheres na arquibancada, de um estádio que é preparado para a gente, que não cerceou a gente, né? Até porque ele é um estádio olímpico, né? Ou pré-olímpico, né? Esqueci, não é Paralimpíadas, foi antes. Eu esqueci o nome agora. O PAN, foi do PAN. Então, é um estádio olímpico, mas ele é preparado para a gente. Isso é uma coisa muito importante também, a gente falar também. Mas a parte que eu falo sobre divulgação de campanhas, estou até vendo aqui, estou lendo aqui rapidinho, você vê aqui a galera distribuindo botas, distribuindo várias coisas antes de entrar no estádio, né? Independente se a sua torcida Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. Então isso era para ter acontecido durante o decorrer de 2020 e 2021. E é retomada disso. Eu acho que o Botafogo hoje está num momento positivo, ele está num olhar muito mais positivo do que a gente foi no passado. A gente está começando, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode fazer um futuro diferente. Então é isso que o Botafogo está propondo, e é bacana esse pensamento, e principalmente pensar muito além de ter só uma área, né? Muito além disso, é de não deixar um cara como aquele voltar ao estádio, por exemplo, é não deixar a gente sofrer o assédio diversas vezes, seja aquele assédio direcionado para a gente, ou a gente rever o nosso agressor dentro do estádio. Deixa eu fazer então só uma provocação então já para você, Bia, que você já tá meio falando disso. O que o Botafogo poderia fazer, o que o Botafogo poderia sugerir, quais seriam as políticas que agregariam mais, assim, queria saber de vocês, se vocês estivessem lá dentro de uma posição de poder, né, de falar assim, hoje eu consigo implementar tais tipos de política, tais tipos de soluções lá, o que vocês poderiam sugerir para isso? Por que vocês poderiam sugerir para esse debate? Eu vou começar pela Bia, que você já estava meio que falando disso já, né? Você já estava dando algumas soluções aí. Então, é um assunto muito, muito, muito difícil, né, da gente cravar o que seria melhor. Primeira coisa que eu peço sempre, treinamento de funcionários, seja homem, seja mulher. Treinamento de funcionários. Até o segurança que está ali, ser seguranças que já têm o treinamento prévio do Botafogo e das políticas do Botafogo para mulheres. Então, assim, o que eu percebo muito, e até a Tati comentou, né, quando ela foi reclamar e os caras começaram a xingar ela, isso passa por todas nós no estádio, todas nós passamos por isso. A primeira coisa é que a gente não se sente acolhida. Então, quando a gente vê algo de errado e a gente quer quando a gente quer parar isso, quando a gente levanta a mão, acabou, parou, isso daí não é papo, isso daí é machismo, vocês estão sendo escrotos. O que a gente mais vê, a gente começa a sofrer retaliações. Então, você tem diversos seguranças no estádio. Por que aquele segurança, ele mesmo não foi à frente, quando foi o caso da Catiúcia? Segurança tem que estar ali para fazer isso. Segurança, ele não é só um segurança para brigas, ele tem que ser muito além disso. Até porque a gente quer um estádio sem violência. Então ele não tem que estar só preparado para isso, ele tem que ser o cara que vai conduzir para que todo mundo dentro do estádio se sinta bem, confortável e seguro. Então a primeira coisa é treinar desde o cara do bar, desde daquela tia que está ali vendendo, né, a cerveja, que hoje em dia não é só homem que faz isso, é mulher também que está fazendo isso nos estádios.
é educar todo mundo, desde do funcionário do portão até o presidente do Botafogo sobre o assunto, né? E eu achei muito legal vocês falando que o Durcésio estava presente, escutando. Ele é um senhor branco, hétero, cis. Então, ele escutar é muito importante, porque a gente sabe o complexo que a gente tem, ainda mais você vindo de classes abastadas. E são outras coisas que não cabe ao debate sobre o machismo nas classes superiores. Machismo e feminicídio e violência doméstica. Mas, enfim, é um assunto espinhoso também. Então, ele tá ali querendo aprender. Isso para mim foi, cara, já achei bacana. Porque do Lênin eu não espero nada além do que vocês falaram, mas dele eu acho muito bacana, né? Mas, enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ação. Cadê essas câmeras? Se uma mulher levantar e falar que ela é assediada, quem ela procura? Porque se a gente ainda não tem um espaço efetivo, que eu acho que talvez, eu acho que a gente pode fazer isso por um ano, que já começar a migrar para não ter ele, quem ela procura? Como ela procura? O que ela faz? Hoje, quando a gente entra no estágio, a gente não sabe o que a gente faz. Hoje, efetivamente, a gente não sabe. Então, isso não fica claro pra gente. Tá? Isso não fica claro. Então, tem mais fácil a gente saber como a gente conduzir. Então, se você tiver colado em diversos pontos do estádio, mulher, se você sofrer assédio, procure local tal ou ligue e tal. E não é só ligar, não, tá? Não é só mandar WhatsApp, não, porque hoje em dia é isso, é botão de pânico. Cara, para com isso, porque quando a gente sofre assédio, quando a gente tem algum problema, até a gente pensar em abrir um WhatsApp para mandar alguma coisa ou um celular, já aconteceu a situação. Ou então o cara, sabendo como a gente poderia se defender, ele rouba o nosso celular. O coleguinha, outra pessoa. Não rouba, mas ele pega, ele toma o nosso celular. Então, assim, não tem que ter só esse tipo de política, tem que ter além disso, saber aonde vai, que isso vai constranger até o cara fazer isso. Então, eu acho bacana que vocês trouxeram também, tem que estar colado em tudo quanto é lugar, né, caso você sofra assédio, parará, e falar assim, assédio é crime, tal, você pode ficar preso tantos dias, e botar ali bem claro, porque se o cara só levantar um ai, o colega do lado fala, cara, para com isso daí, olha isso daí, você tá querendo passar vergonha, tá querendo ser preso? É constranger o agressor, a gente tem que começar a constranger o agressor. Eu acho que esses são os dois pontos. E, por fim, redes sociais. Eu acho redes sociais algo bacana, algo maneiro, sempre tá falando sobre o assunto. E quando tiver lá, né, e uma das coisas que eu vejo, não vou falar muito desse ano, mas eu acompanhava durante a gestão anterior. Toda vez que o Botafogo publica alguma coisa, seja contra o machismo, seja contra a homofobia, chove de chorume de homens, porque vocês querem lacrar, porque o Botafogo é isso e o Botafogo é aquilo. Essa galera que vive do Botafogo ruim, né? Então, quanto mais eles vivem do Botafogo ruim, eles porque vocês não contrataram fulano e querem pensar nisso. Tem que ter alguém respondendo. Não dá para o cara se sentir livre de escrever isso numa rede social. Nós, mulheres, nós... LGBTs, as mulheres trans, os homens trans, o negro, a negra, ele vê aquilo e, cara, não tem ninguém do clube respondendo. Tem que constranger, sim. Tem que falar que essa pessoa não tem que estar no estádio. Eu tô nervosa, tá vendo? Tem que falar que essa pessoa não tem que ir para o estádio. É constranger, tem uma política bem clara sobre esses assuntos. Hoje não temos. Se a gente tivesse, a gente não teria visto o agressor de volta no primeiro jogo de reabertura do estádio. A gente não tem essa política. Isso é o sal que a gente tem que jogar hoje. Do César, a gente não tem essa política. É muito bonitinho você falar isso, fazer. A gente tem que ir além. Ir além é jogar sal na ferida, é começar a se comprometer com aquilo que publica e, principalmente, responder. Não ficar calado. Excelente, Bia. Tati, quer seguir? Quero, excelente mesmo. Até assim, uma das coisas que a gente falou também foi de rede social, que as redes sociais do Botafogo precisam estar falando disso. Não só, fiz uma camisa maneira e vou postar no dia da consciência negra ou do Outubro Rosa. Tem que estar falando disso, de assédio, de machismo, de racismo, ativamente. Tem que falar o tempo todo, tem que falar sobre assédio virtual também, porque isso tem que ser combatido também, não só dentro do estádio. Pô, teve um dia que a gente foi, e até a gente falou lá, que a gente foi ver o jogo, aí tiramos uma foto, tava eu, Larissa, e um monte dos rapazes, assim, galera.
cara, pegaram nossa foto, fizeram montagem, botaram um bagulho de filme pornô, sabe? E só pelo fato da gente ser todo mundo de esquerda, que aí a gente lacra fogo, enfim. Aí começa a xingar, e aí a gente falou disso, que as redes sociais do Botafogo precisam trabalhar também de uma forma de conscientização, de educar, de combater mesmo esse tipo de comportamento dentro e fora do estádio. E essas pessoas, elas têm que se sentir constrangidas, elas têm que se sentir acuadas mesmo. Tem que ser combativo. Não é nem uma crítica ao seu posicionamento político, né? É uma crítica, é um ataque a quem você é, pura e simplesmente, né? Sim. Aí, nos tópicos lá que o Lenin anotou, até tava isso, né? Utilizar as redes sociais também de uma forma mais ativa para esse tipo de conteúdo, de conscientização. A gente falou também sobre os acessos, né, de entrada e saída, de ter essas sinalizações que a Tamires falou, com o 180, que é o número da violência contra a mulher, né, de denúncia. Mas realmente, como a Bia falou, cara, todas nós já passamos situações de assédio. E é uma coisa que é tão violenta, mesmo que não seja uma violência física, uma situação de assédio, ela é uma situação violenta por si só. Do cara falar, do cara olhar, passar a mão. E às vezes você fica meio assim, você não tem reação. Aí, pô, até tu pensar, pegar o celular, abrir o WhatsApp, catar o contato do sei lá o quê, pra poder apertar o botão e a galera chegar, aí já foi, o cara já foi embora, já tá em outro canto, né? Então, acho que pode ser legal. O Lenin falou que foi bem efetivo lá no Bahia, mas também não sei se é uma solução tão prática, sabe? Saquei. E o que você está colocando é muito importante, né? Eu sou designer, eu trabalho justamente com experiência do usuário, e o que vocês estão colocando, você e a Bia, o que vocês estão colocando, eu acho que isso é fundamental para o funcionamento até mesmo do botão, né? De que como é que eu vou apertar um botão se estou num momento sem reação, constrangida, e eu acho que isso já meio que descarta o uso, né, desse botão, e que pode ser usado um tempo aí, né, para pensar uma melhor solução para esse processo. E aí eu também queria saber da Tamires, o que ela poderia sugerir, o que ela acha que poderia ser acrescido a esse debate, o que o Botafogo poderia fazer também para melhorar esse tipo de política. O que a Bia falaram, assim, acho que elas deram soluções que eu também pensaria, e eu acho que a gente tem que fugir um pouco, precisa fugir dessa coisa extremamente punitivista, obviamente, né? A gente vive numa sociedade, como diz o Foucault, que vive vigiando e punindo, né? Infelizmente a gente não vai conseguir, aquele cara que estava certo nessa. Então, a gente, enfim, acaba tendo que ir. Eu também tenho os meus receios com a polícia militar, né? A Angela Davis se me escuta falando aqui que, né, coitada. Mas isso não é só isso, não é só punir por punir, sabe? Beleza, o cara assediou, vai botar ele pra fora do estádio, ele nunca mais vai pisar, tá, mas, sabe, a gente, o clube tem que adotar uma postura didática, assim, ensinar um novo jeito da torcida torcer. Literalmente isso, porque a gente cresceu numa sociedade que constrói a gente sendo extremamente racista, extremamente machista, misândrico. Misândrico é ótimo. Misógino, olha eu falando aqui de ódio contra homem que nem existe. Extremamente misógino, LGBTfóbico, capacitista, enfim, essas coisas todas que o capitalismo, né, ou criou ou se apropriou ao longo aí da história. Então a gente precisa ter essa aula. O Botafogo precisa ser o professor da sua torcida, olhar e falar assim, olha, torcer pro Botafogo é você ser antirracista, é você ser ou pró-feminista, ou enfim, independente do movimento de luta de libertação das mulheres que seja, pode ser o mulherismo, enfim, tem vários outros que existem,
né, é um clube que é anticapacitista, o Botafogo ele tem que fazer associação de imagem, tem que ensinar o torcedor a torcer, porque assim, não é nem ensinar, é reensinar, né? A torcida precisa reaprender a torcer. E isso vai desde tudo, a canto machista, né? Foi o caso que aconteceu no jogo com a Catiúcia, dela ter sido xingada, né? Realmente reeducar nessas pequenas coisas, né? A gente sabe que o clube não vai mudar o mundo, né? Enfim, só o clube do Botafogo não vai conseguir. Mas, cara, a gente tem o quê? Acho que. Eu nem sei quantos torcedores. A gente tem 13 milhões de torcedores? Eu acho que é isso. Então, cara, se a gente conseguir reeducar 13 milhões de torcedores e acreditar que dá sim pra gente fazer o estádio, o clube, o futebol, enfim, o ambiente de futebol num todo, a instituição Botafogo, um lugar. Não é nem convidativo, porque assim, a gente não tá lutando pra tentar conquistar um negocinho. É um espaço nosso. Aquilo ali é tanto da gente quanto é de outras pessoas, sabe? A gente faz parte, a gente é o Botafogo também, né? Então, o Botafogo ele tem que ter essa postura, assim. Eu acho que não tem nem nada assim tão concreto pra falar, mas é só que o Botafogo ele precisa ter essa postura, ele precisa ser o professor da sua torcida. Ele precisa não ter medo de se posicionar, e eu não lembro se foi a Bia, se foi a Tati que falou, que o clube não se posiciona. Assim, esse ano foi a primeira vez que eu vi o Botafogo fazer alguma coisa realmente significativa no mês do orgulho LGBT. E assim, não foi nem o próprio Botafogo em si, foi o patrocínio da Centro. Mesma coisa na campanha Dia da Consciência, né, que teve ali também aquela questão da péssima hashtag racismo é doença, né, foi uma ideia horrível. Mas enfim, a camisa em si, com as estatísticas, foi bem legal, né. Mas aí também eles pegam e vendem essa camisa a R$300, né? Vamos ver quem é que vai poder comprar essa camisa ou não. Mas enfim, o clube ele realmente precisa ter essa postura. Eu acho que a gente precisa acreditar que o racismo, o machismo, enfim, todas essas opressões não é algo inerente ao ser humano. O ser humano não nasce assim, é uma coisa que a gente é construído. Então, se tem uma construção, dá pra gente desconstruir, dá pra gente reaprender. E é essa postura que o clube tem que tomar realmente, sabe? Eu acho que é o que eu posso acrescentar, porque a Bia e a Tati já falaram coisas mais objetivas, assim, né? Eu acho que o Botafogo ele realmente tem que tomar essa atitude, aí um pouco da punição realmente ser um pouco pra sua torcida. E é excelente, isso. Excelente. A Bia e a Tati, elas foram bem completas na fala delas e às vezes esgota, né? Esgota não por completo, mas esgota o assunto. A gente falou um pouco, né, do que seria o modelo da arquibancada separada e tal, mas aí eu acho que não ficou muito claro. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês apoiam isso? E a gente bate nesse assunto pra gente começar a encerrar, porque a gente já tá com um tempo de programa bem legal já. Mas eu que fiquei curioso para saber a opinião de vocês, porque assim, a minha senhora, ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela tava conversando comigo esses dias, ela falou assim, eu acho que tem que reeducar e tudo mais, mas o que não dá é para as mulheres ficarem esperando vocês se educarem para a gente poder ir para os estádios, né? Então, acho que isso é muito importante. Pode começar com você, Tamires. Eu queria saber, tá? No fim das contas, você acha que isso é uma boa medida? Funcionaria? Seria? É uma medida não é nenhuma medida. Se for um caminho para começar a ser feito realmente coisas, eu acho uma boa ideia. Agora, se terminar em si, se o Botafogo parar aí, eu não concordo, assim, não vou ser obviamente contra o espaço, né, mas eu vou ser crítica ao fato de ter terminado ali, entendeu? Quando saiu essa notícia, eu torci o nariz, né, eu fiquei, né, eu fiquei dividida, na real, é exatamente isso que eu falei, eu pensei assim, tá, ok, mas vai acabar nisso? Sabe, eu entendo e eu acho importantíssimo as mulheres terem um espaço dentro do estádio para elas se sentirem seguras. Mas assim, gente, a gente sabe a realidade da mulher no nosso país. Se um cara olhar a mina ali dentro e falar assim, bom, já que ela tá ali, eu vou esperar ela sair do estádio. Quando ela estiver no ponto esperando o ônibus, eu vou fazer o que eu quiser com ela. E aí? Entende? Né? Obviamente, o Botafogo, ele não tem como se responsabilizar por isso,
Mas dá para pensar além disso. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Se for um caminho, se for o primeiro passo para uma coisa maior, aí, pô, show de bola. Agora, se for parar nisso, aí a gente vai ter um problema. Eu vou ter que, né, começar a ser chata. Bia, e você? O que você acha que isso acrescenta? Eu fui bem incisivo e não mudei muito, tá? É a minha opinião, que eu sou a favor, sim. Só que eu sou a favor, não sei o que está sendo desenhado. Eu sou a favor que seja um espaço de construção, um espaço de a gente começar a ver o futebol para todos, né? Então não é um espaço só para mulher, é um espaço para a torcida LGBT também. Né? Tem muitos homens gays que não se sentem tranquilos em ir no estádio também. Isso aí a gente não conversa, né? E são temas bem difíceis de falar, mas um homem gay hoje também não se sente muito à vontade, porque ele sempre ele tem medo também de assédio, tem medo também de sofrer algum tipo de violência. Então eu acho que tem que ser um espaço literalmente de construção, né? Do que a gente quer no estádio. E foi aquilo que eu te falei, não tem que ser o final, né? Isso é o início. Isso não tem que ser o fim, né? Esse espaço não tem que ser o fim. É a mãe que sai de casa com suas filhas, com seus filhos, levar para o estádio, a criança ficar maravilhada, né? E depois voltar para casa, tranquila. E aos poucos ela conhecendo o estádio, ela vai saber, poxa, tranquilo ficar ali, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa de arquibancada, então eu levo todo mundo para o estádio, eu levo os filhos dos meus primos para o estádio, eu levo as crianças para o estádio, eu levo minha avó, minha mãe, minha tia, enfim, eu levo mulheres para o estádio. Eu sou a pessoa que leva mulheres para o estádio, porque eu conheço cada detalhe de um estádio. Conheço como é que é o Maracanã, conheço como é que é o Newton Santos, conhecia muito bem como era o Caio Martins, né? Isso eu estou falando aqui na minha região. Por exemplo, você fala assim para mim, você se sente tranquilo de levar o pessoal lá no São Januário? Não, eu conheço São Januário de fora, eu estudei do lado de São Januário, ali na Barreira do Vasco, fiz parte da minha educação básica, eu fiz lá. Eu não conheço dentro do estádio, né? Olha como é que é o Vasco. Eu espero que você agora leve cada vez mais a comunidade dentro do seu estádio. Mas eu estudei numa escola ao lado de vocês e eu nunca entrei no seu estádio, né? Nem os meus colegas estudaram, né? Ali embaixo do Morro do Tuiuti. Então, assim, eu não me sentiria tranquila de levá-las lá, porque eu não conheço. Porque se acontecer algum problema, como é que eu tiro elas? Não sei. Como é que eu vou tirar? Eu não quero ter uma experiência ruim como eu já entreguei uma vez no Caio Martins para minha tia-avó e para o meu primo. Meu primo tinha, sei lá, 8 anos de idade, ele nunca mais entrou no estádio, ele parou de ser botafoguense. E não há nada que mude ele, porque ele ficou traumatizado de uma discussão de arquibancada, sabe? Foi uma discussão de arquibancada acalorada, que eu tive que levantar, começar a gritar, falar assim, meus amigos, vamos parar. Se eu tinha o quê? 19 anos de idade, 20, eu com 20 anos, 19 anos de idade, tendo que segurar marmanjo de 50 anos, tinha 20 anos, devia ter uns 16 anos, na verdade. Mas estava segurando marmanjo de 50 anos de idade, 40 anos de idade, que um queria tacar, sei lá, acho que naquela época podia ter latinha no estádio, um jogando latinha no outro, xingando um outro, porque era a favor ou não do goleiro X ou Y, era a favor ou não do lateral. Porra, cara. Não dá, né? Então, assim, eu acho que é um início, eu acho que tem que ser um espaço de construção, a gente tem que ver mais pessoas LGBTs também dentro do estádio, a gente tem uma torcida para isso, não é o tema do debate, mas também temos que ser um ambiente seguro, e principalmente ser um processo de transição. Eu não acho que deveria ser um espaço totalmente fechado, enfim, igual é de uma torcida A contra a torcida B, né? Igual, vamos falar aí como foi o cercadinho da torcida do Botafogo, quando a gente amassou o Vasco da Gama. Não tem que ser assim. Tem que ser um espaço que as pessoas se sintam tranquilas. Não é vagão de trem, mas é um espaço que as pessoas comecem a se sentir tranquilas. E aos poucos a gente consiga mudar. Eu não vou educar ninguém. Políticas públicas. Temos uma lei sancionada para isso. Temos o Botafogo pensando nisso. Volto a falar. É o início, não o fim. Sou a favor, sim. Quero que comece para ontem, porque eu quero ver mais crianças nos estádios, mais mães levando os filhos, mais mulheres indo para o estádio sozinha e ir lá fazendo novas amizades, mais mulheres indo. E aos poucos a gente precisa mudar isso, e a gente vai mudar. Porque, desculpa, homens, acabou. Eu não fico calado e não vou ficar. Eu acho que ninguém que está aqui nessa bancada vai ficar calado. A gente não está mais aqui para ficar calado. A gente vai continuar frequentando o estádio e vocês vão ter que mudar. Ou vai ser no amor ou vai ser na dor. E voltando um pouquinho o que a Tamiris falou dessa coisa de punição, eu não aguento mais punir. Não é punir mais, porque isso para mim não adianta em nada.
volto aqui um pouquinho do caso que aconteceu lá no Mineirão. No dia, acho que foi 17 de novembro, o cara ficou 2 dias preso e foi solto. No jogo seguinte, no Mineirão, uma mulher sofreu assédio de novo. Ou seja, a punição em si só ela não é a solução. É políticas públicas para isso. É o constrangimento. Você, homem que está me escutando aí, para um pouquinho. Quantas vezes você viu um homem sendo babaca no estádio? Quantas vezes você viu um homem sendo machista no estádio? Você foi lá para ele e mandou ele parar? Vamos falar isso, vamos também tocar no dedo, não importa se você... a gente fala assim, não, porque o cara é Bolsonaro. Não, cara, eu vejo isso de todas as aulas. Amigo, por favor, cara, faz o seu papel. Não tem que ser eu que tenho que ir lá falar pro cara para tirar o cara do estádio. Não tem que ser eu que tenho que ir lá e falar com ele. Pega teu amigo, pega o teu colega, pega aquele homem desconhecido, bate um papo com ele e fala assim, meu amigo, tu tá no lugar errado, mete o pé. Porque quando vocês começarem a fazer isso, a gente não vai estar aqui debatendo por um espaço nosso, né, pra gente se sentir segura. Quando vocês também começarem a julgar os seus, porque o machismo, ele continua, porque essa tribo que vocês fazem, vocês não querem terminar. Vocês se dão bem nisso, essa coisa viril de vocês. Acabou, cara. Não é nem bonito mais, cara. Não é nem bonito, não é nem legal, nem mulher quer pegar vocês, né, porra? Não é nem bonito mais, Mara. Não, tá certo. Foi mal, Bia. falei muito. Acho que você foi muito bem na tua fala. E eu queria saber da Tati, pô. Tati, o que você acha? O que você pode acrescentar nisso aí? Eu tô bem fechada também com o pensamento das meninas. Eu sou a favor, eu acho que é uma iniciativa legal, desde que não pare por aí. Desde que não seja o fim, que seja um começo para várias outras propostas, né, educativas, de conscientização, por tudo isso que elas já falaram mesmo. Não adianta só a gente ficar tentando punir, a gente tem que se levantar para ainda... Porra, a gente tá em 2021, a gente ainda tem que se levantar para ainda ter um espaço, brigar por um espaço nosso, que já é nosso por direito, sabe? O Newton Santos é a nossa casa. É a nossa casa a gente tem que se sentir segura. E sobre também LGBTs no estádio, ano passado, e agora eu não lembro se foi ano passado ou se foi no começo desse ano, acho que foi no começo desse ano que a gente começou o projeto no YouTube do República Popular do Botafogo, que tá paradinho, mas tomara que volte logo. A gente tem um vídeo, acho que até a Bia participou, né, Bia? Que a gente falou sobre ir à arquibancada, pessoas LGBT. A Bia é uma mulher lésbica, eu sou uma mulher bissexual. E tava o Rômulo também, que é um homem gay. E a gente falou sobre isso, sobre como é ser uma pessoa LGBT na arquibancada de um estádio. Foi um debate bacana que a gente fez. E eu acho de repente, Oi? Foi um debate bacana que a gente fez, acho que foi no meio do ano. Foi um debate bem importante. Eu acho legal, de repente, até botar o link aí pra galera que quiser assistir também. Estará, pode deixar, Tati, bota sim. E assim, eu lembro que lá ao final da reunião, o Lenin falou que essa ideia deles de ouvir mais os torcedores, levar os torcedores, as torcedoras para dentro do clube mesmo, para ser ouvidos, ajudarem a criar projetos e políticas para o clube, começando com essa pauta do machismo. Ele falou que assim, a ideia é criar políticas que se tornem tão fortes dentro do Botafogo que nenhuma gestão posterior vai ter coragem de tirar. Então eu acho que eu espero que isso realmente aconteça, sabe? Que seja um pontapé inicial para um projeto grande de educação e de conscientização dentro do Botafogo, que não importa quem venha depois do Durcésio, sabe? Se vai ser o mesmo alinhamento político ou não, político no sentido de gestão do clube, não político partidário. Que seja uma coisa realmente que se torne parte da identidade do clube Botafogo e que ninguém tenha coragem de tirar, sabe? Eu espero que isso realmente aconteça. Bacana, cara. Eu também fico sempre aguardando que o Botafogo sempre tome esse tipo de postura, vamos dizer assim, né, progressista, mas porém básica, né? No final de contas são debates que são básicos, né? A segurança, a permanência
o bem-estar social da mulher, ele é apenas um debate básico, assim, né? A gente não é nada fora do comum, e eu espero muito que o Botafogo sempre esteja muito alinhado com esse tipo de postura, com esse tipo de política, e que isso se torne uma identidade, né? Como você falou, do clube. Cara, eu queria, de verdade, eu tô muito feliz de ter feito esse programa, eu fiquei muito feliz de ter a presença de vocês aqui. Queria dizer que o BotaCast sempre vai estar aberto para a fala de vocês. A hora que vocês quiserem voltar, o microfone, a plataforma vai estar aberta para outro tipo de debate. Se vocês sentirem assim, pô, acho que a gente quer falar de outra coisa, vem para cá, que aqui é de vocês também esse rolê, cara. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Assim, que debate incrível, alto nível, definitivamente um dos melhores programas, assim, e foi legal que... Tô falando agora no final, mas foi legal ficar calado aqui e escutar vocês, porque, pô, tem que aprender também, né? Todo mundo tem que aprender um pouquinho aí. E eu queria, pô, que vocês dessem o seu tchau aí, seu recadinho final. Vou começar com a Tamires. Pô, Tamires, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, e aí eu falo de novo, tá aberto aqui pra você, tá? Pra outras pautas, o que você quiser falar, o BotaCast está aberto para você. Obrigado. Assim, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de ter participado desse debate com a Tati e com a Bia, que são mulheres incríveis, admiro muito ambas. Com você também, Léo, te admiro muito também. De verdade, assim, muito obrigada, né? Obrigada aí quem escutou a gente até o final, né? Gente, desculpa a minha voz, não sei como é que ela tá, mas eu, enfim, peguei essa gripe aí que tá tendo epidemia no Rio, e aí eu fiquei bem mal essa semana, então tô com a voz ainda meio baleada. Mas é isso, gente, assim, eu acho que o que a gente pode, pra fechar, né, me despedir, dá pra gente fazer diferente, sabe? Dá pra gente mudar as coisas. É difícil, a gente vai levar muita porrada, né, quando a gente tá aí disposto a mexer no vespeiro. A gente tem que estar preparado pra levar picada, infelizmente. Mas é isso, se a gente fizer todo mundo junto, todo mundo enfim, conversando igual hoje, que o Léo abriu aqui espaço pra gente debater, e talvez a gente mude de alguém, ou então a gente abre para uma reflexão, né? Então é muito importante que a gente tenha esse espaço, né? Que a gente acredite que vai dar. E é isso, gente, muito obrigada mesmo, e é nóis. Tamo junto. Tati, brigadaço, cara, pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Eu espero que que o BotaCast tenha conseguido suprir um pouco esse propósito aí. Pô, obrigado mesmo pela tua participação. Pô, eu que agradeço o convite, a iniciativa também, né, de estar chamando a gente, de querer trazer esse assunto para a pauta. Isso é muito importante. E que venham mais vezes, mais debates incríveis como esse. E é isso também. E que a gente consiga se encontrar logo, né, Léo? Vem logo pro Rio. Pô, é verdade, cara. Vai ser um bom momento tomar uma cerveja com geral, cara. Bia, pô, cara, minha amiga, não tem nem como te agradecer. Excelente participação. Obrigado pelas tuas palavras. Dá teu recadinho final aí. Obrigado pela tua participação. Foi incrível o que você colocou aqui. O argumento que você construiu. Pô, obrigado mesmo pela tua participação, obrigado pelo seu tempo. Léo, eu que agradeço, você sabe muito bem o que eu penso, né? Para mim, essa troca aqui hoje foi maravilhosa, e particularmente sobre você, Léo, eu aprendo demais contigo. Eu acho que você é um cara que tem que ter voz sempre. E aí eu estendo um pouquinho isso para a Tati e para a Tamires, né? A Tati, eu só posso falar um detalhe, Tati? Você ficou um pouquinho famosa, porque acho que minha mãe agora ficou vendo jogos, que eu tava no final, aí minha mãe viu uma foto minha com você, eu vejo essa menina toda hora na TV, então você virou famosa, né? Minha mãe estava comentando comigo, né? Tamires, é um prazer inenarrável escutar você falando, é bem bacana mesmo, obrigada por essa troca. Vamos continuar aprendendo, né? Porque
Queria muito que a gente pudesse não estar falando essas coisas, mas a gente vai falar e a gente vai brigar, a gente vai lutar. 2022 vai ser um ano muito importante pra gente. Vamos tirar quem tá aí no poder, vamos mudar esse país, vamos botar esse país no eixo novamente. Acho que se a gente tá debatendo isso hoje aqui, eu acho que se 2016 não acontecesse tudo que aconteceu, eu acho que a gente estaria um pouquinho mais à frente do que a gente tá hoje. Eu vi muito retrocesso nos últimos anos, então 2022 vai ser um ano importante pra gente. Galera que escutou até agora, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Me procure lá no Twitter, pode me mandar direct, o que for. Se quiserem continuar esse debate, se quiserem, poxa, eu queria ir no estádio, como é que eu faço? Me leva, enfim, manda mensagem. Se for o caso, eu vou com vocês. Bora pro estádio, que o estádio é nosso, galera. Obrigado aí a todos. Pô, cara, excelente, Bia. E quem também quiser, pode mandar DM pra mim, que eu posso também para as meninas o recado aí. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar para elas, pô, busque elas ali no Twitter, continuem esse debate. E obrigado para quem chegou até aqui. Pô, esse programa foi simplesmente excelente. Vacinem-se, pelo amor de Deus, seus cabra. Pelo amor de Deus, galera, vão se vacinar. Usem máscara. O bagulho não acabou ainda, o bagulho é seríssimo. Como a Bia falou, tem mudança vindo aí. E é isso aí, cara. Eu espero que esse debate tenha acrescentado muita coisa em quem se propôs a escutar, se propôs a aprender um pouco. Hoje eu aprendi pra caramba aqui. Então, obrigado. Segue a gente lá no BotaCast. Sigam a galera aqui também. Os perfis vão estar todos na descrição do episódio. Vou deixar na descrição também no Twitter. Obrigado pra quem chegou até aqui mais uma vez. E não adianta, é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Fogo!